Fala galera, tudo certo? Estamos começando mais um Boteco com Conteúdo e hoje a gente está aqui na presença do técnico do São Miguel Futsal, Betinho. Cara, satisfação você estar aqui. Olha, a gente já tinha nesses últimos anos a gente trouxe para cá técnico do São Miguel, do Missal. Não, na verdade, esse é o segundo mesmo. O Júnior veio, né? O Júnior também aqui do São Miguel, né? O que ele andou falando da gente lá? Não, ele não falou nada, ele só disse que é legal. Isso aqui é legal. Mandou você vir preparado? Falou, vai preparado pra tomar um aí. Boa. Ô Betinho, eu primeiro curioso, Betinho é a abreviação de Gilberto, de Beto... Roberto. É Roberto... Samuel de Castro. Samuel de Castro, natural da onde? Santa Catarina, Videira. Videira, Santa Catarina. Videira, fica perto do quê? Videira é a região oeste lá de Santa Catarina. Joaçaba, Caçador, né? Essas cidades são um pouquinho maiores. Fraiburgo, no mesmo porte. Cidade pequena, né? Cidade aí, um porte pequeno, mas também que gosta muito do meio que a gente tá hoje trabalhando, que é o futsal. Pô, da hora, cara. Bom, mas a gente já vai continuar esse bate-papo. Antes eu tenho que trazer aqui os nossos patrocinadores, nosso momento Milton Neves desse programa. E eu quero fazer um agradecimento especial ao grupo Variani, que faz já um tempinho, né? Tá fazendo parte aqui do Boteco com Conteúdo. E olha, vem mais episódios diferentes por aí, tá? Logo a gente vai estar em mais um dos restaurantes do Grupo Variani para entrevistar mais pessoas e trazer mais histórias para você, tá bom? E ó, a rede de restaurantes do Grupo Variani é uma das mais completas da região, com Cantina Meat, Chapas Grill, Variani Restaurante e Churrascaria, Variani Restaurante e Choperia. Tem para todos os gostos. Em Medianeira você vai conferir tudo isso, tá? Então aproveite. Todo mês vai rolar uma gravação do Boteco nesses locais com convidados muito especiais e muita comida boa, resenha, tudo aquilo que a gente gosta, tá? E nesse mês com a gente está a Variani Restaurante e Choperia, um lugar ideal para fazer o seu esquenta com porções perfeitas para você aproveitar com os amigos. Chopp gelado e claro, com um almoço e buffet completão, variado e delicioso. E sabadão tem aquela feijoada espetacular te esperando. Então vamos aproveitar. Happy Hour, né? Você já sabe. Saindo do trabalho, Variani Restaurante e Choperia. Aquele chopp gelado, gostoso, aquela porção. Rapaz, a gente comeu... A gente teve a oportunidade de fazer um boteco na choperia, né? A gente provou lá eu vou te mostrar depois. Achei que você ia me convidar. Também, podemos pensar no caso. Miolo de alcatra com batatas, acompanhado de batatas, uma coisa sensacional. Então faz assim, ó. Lá em Santa Catarina é miolo de alcatra também, é o mesmo corte? Também. Ah, então você sabe do que eu tô falando. Maravilhoso. Não esquece de convidar. Tá bom, então. Vamos convidar o professor para acompanhar a gente. Avenida Brasília, no centro de Medianeira, tá ok? Bom, eu não sei se o professor talvez entenda mal do que a gente vai fazer aqui, porque a gente bebe, a gente fala, a gente conversa, a gente ganha e tem mais comida. Não perca a chance de provar o melhor hambúrguer da região. Estou falando do Burger House de São Miguel de Iguaçu. Professor... Já fui. Já foi? Top. Você sabia, assim, que se você levar... Eu não sei o estado civil do professor nesse momento, mas você levar aquele contatinho... Ah, mas eu fico com uma saladinha. Cara, a salada... Sensacional. Fenomenal. E fora que o conceito de hambúrguer, gente. E tem todo um conceito na Burger House, porque todos os ingredientes têm qualidade. Isso é a primeira coisa que você nota, além do ambiente ser daqueles sensacionais para happy hour. E é tudo feito na parrilha. Então, eu tenho a minha namorada, a Sara, já levei ela, Opa, adorou. Já fez a média. Já fiz a média e comemos bem. Cara, que chopp coisa... geladinho. Chopp gelado, isso. Bom, e top, né? Olha, o cardápio é variado. Chopp gelado, o professor já falou aqui. E você pode visitar de terça a domingo. Você pode visitar de terça a domingo, das 18 às 23 horas, tá? Das 18 às 23 horas. Pode pedir também pelo serviço de entrega, que também vai chegar
quentinho, delicioso o seu hambúrguer ou o prato que você quiser. Na Burger House você está bem servido, né? Então, cola aí, tá? Burger House. Bom, mas antes, professor, essa aqui eu vou te servir, porque essa aqui a gente serve de cortesia para todos os convidados. Todo mundo... Diz a lenda que quem não bebe não volta. Entendeu? Então vamos beber Isso. vamos beber. Mas é bem leve, é um licor. Aí você vai poder falar que você veio aqui no boteco e tomou a bananinha, que é essa... É só que o Júnior deve ter falado que ele tomou aqui. Não falou da bananinha, mas falou que tinha que tomar umas. Só não posso derramar, né? Então. Parte do negócio aqui. Beleza, vamos lá. Tá, irmãozinho. Ah, vou voltar. Um gostinho suave, né? Cara, muito top. Bom, mas assim, cara, obrigado aí já do convite, né? Pô, muito top. Tô feliz de estar aqui, aproveitar aí esse momento e tal. Chegando aí poucos dias aí em São Miguel, né? Top demais. E é isso que o mundo da bola, ele é traiçoeiro, né? Tem que viver muito o momento, né? Tudo é momento. Tudo é momento que a gente sabe que o que é bom num dia, é bom no outro, a gente sabe que pode mudar. Então tem que estar trabalhando sempre para que a gente não tenha surpresas negativas, né? Surpresa positiva é bom, as negativas a gente tem que evitar ao máximo. Porque tudo é uma questão de circunstâncias, né? E a gente fala questão resultado, né? Tudo isso pode estar nesse contexto aí. Mas aí, antes da gente falar um pouco desse momento da equipe do São Miguel Futsal, né? Que é importante dizer da vitória, de tudo como muda, né? Muda muito. Porque eu imagino que você está batendo ali na questão, você tem a tua convicção, você sabe, você tem uma previsão do que vai acontecer e sabe até dos tropeços que vai rolar. Só que, cara, para tu chegar no torcedor, chegar quem está investindo e fazer entender isso, eu imagino que tem que ter uma boa estrutura mental para, calma, vamos lá que o resultado vem, e como veio, né? Tem, na verdade assim, a gente sabe do peso da camisa da amarelinha, né? Tetracampeão paranaense da Série Ouro. Então toda equipe que tem tradição, ela tem a cobrança. Mas nós também trabalhamos para chegar numa equipe com tradição e que tenha cobrança. Então a gente tem que estar preparado para isso. Se você não quiser ser cobrado, você não sai dentro de casa hoje, né? Certeza. E a gente sabe que o mundo do futebol ele é imediatista, não tem como não. Então a gente sabe das dificuldades que a gente enfrentou aí de início, mas a gente sabe também que vai colher frutos, talvez não assim de momento tão de forma rápida, mas com o trabalho que a gente almeja fazer e já está fazendo, que a gente trilhe novamente São Miguel conquistando títulos na Série Ouro, logicamente com os pés no chão, degrau a degrau, que a gente consiga atingir os objetivos aí e traga a felicidade que São Miguel tanto se acostumou, né, nos tempos mais antigos e agora com a conquista da Série Prata no passado e agora participando da Série Ouro. Cara, futsal, onde que você se descobriu? Então, como sou de Santa Catarina, primeiro eu vim para Curitiba tentar o futebol de campo, né, como atleta, né? Eu vou confessar uma coisa, hein, que assistindo o último jogo na vitória diante da equipe de Guarapuava, né, do CAD, eu percebi lá que o professor, olha, se a bola chegasse mais perto, conduzia. Então, é até uma característica que o pessoal sempre me perguntou, né? Alessandro, o meu nome lá em Santa Catarina como atleta era Betinho Guerreiro, né? Se o pessoal procurar aí vai entender. E eu tento ser como técnico nesse sentido também, que é o que? Tentar jogar junto com os atletas e tá sempre batalhando ali, né? Tentando tirar sempre o melhor de cada um. Então a gente sabe, né? Eu tentei a minha carreira esportiva aí de atleta, joguei até os 33 anos e aí agora me tornei técnico aí nos últimos 8 anos. Então assim, agora tô mais realizado como técnico mesmo do que como eu fui como atleta. E tu foi pra Curitiba? Eu fui pra Curitiba, né? Jovem. Depois voltei pra Santa Catarina, então eu tive a oportunidade de jogar o Campeonato Paranaense aqui da Série Prata. Inclusive, com 18 anos, eu vim jogar uns jogos da juventude aqui pela equipe de São Miguel, futebol de salão daí. Comecei no campo,
Depois, quando não profissionalizei, migrei pro futsal e fui rodando. Joguei Santa Catarina, Caçador, Videira, Joaçaba, tive uma passagem fora do Brasil bem interessante. Na Geórgia, não nos Estados Unidos, né? Na Geórgia, lá perto da Rússia, né? Fui campeão nacional lá como atleta também. Então a gente tem uma certa bagagem em relação a tempo de quadra. E agora como técnico aí já são 9 anos praticamente, né? Na luta aí diária. E tentando sempre fazer o melhor e crescer cada dia aí, buscando sempre objetivos grandes. Cara, esse é um ponto, né? Que todo jogador de futsal é menos do que o futebol de campo conseguir fazer o pezinho de meia e ainda tem que ter cabeça, né? Tem que ter cabeça. Muitos aproveitam a condição que o futsal dá para estudar, né? E conseguem ter pelo menos uma profissão depois. Eu queria que você contasse um pouco, porque as pessoas elas não fazem ideia disso, que o futsal, ele beira, em alguns, dependendo da equipe que você vai trabalhar, é muito próximo do amador, né? Na verdade, hoje em dia, no campo também não foge muito, porque aquele pessoal que ganha muito é uma porcentagem mínima, né, no esporte. Sim, e verdade. No futebol de salão, os melhores, daqui a pouco, são o mínimo dos melhores lá do campo. Essa, eu acho que é aí que tá a destoada, né? Isso, E a diferença é muito grande. Então, a grande maioria dos atletas do futebol de salão hoje, eles sobrevivem, né? Eles não conseguem desfrutar de um salário. E os que se dedicam um pouco mais, com talento, obviamente, também, eles conseguem ter um pouquinho, né, mais de recursos para tentar fazer o pé de meia que você falou. Eu particularmente, hoje eu ganho mais como técnico do que eu ganhei como atleta, entendeu? Então, mas isso aí também, o que eu pensei na época? Eu jogando, eu já fui estudando, para que quando aparecesse uma oportunidade eu já tivesse. Acho que hoje em dia está tudo mais fácil, questão de estudar, então acho que tem uma ideia bacana para os atletas aí, que se eles puderem conciliar o esporte com o estudo, acho que seria bacana para que também pós-esporte tenha alguma coisa já engatilhada, uma profissão já pré-definida. E hoje em dia não está tão difícil procurar essa situação dos estudos, né? Por mais que seja dificultoso treinar, jogar, viajar, mas eu acho que com um pouquinho de esforço as coisas podem fluir e acontecendo naturalmente. E um benefício enorme lá na frente. Total, né? Total, hoje em dia não tem como não. Cara, e é fantástico nesse ponto, porque a gente vê a importância de ter um time na cidade. Primeiro, o reconhecimento, porque a gente conhece algumas cidades porque existe um time de futsal lá. Sim. Esse é o primeiro ponto, isso, e é grátis para o município isso. Outro, o entretenimento, né, que você proporciona. E uma coisa que a gente repara é as crianças, né, que acompanham, e a oportunidade de formação de atletas, né? Que você acaba dando porque assim, talvez na nossa cidade não tenha tanto esse problema de ter criança na rua aprontando, né? A gente sabe que tem, mas não com a frequência de uma cidade grande e tal. Mas só o fato de você tirar a criança da frente de um computador ou das grandes opções para treinar na base com inspiração pro time da cidade, que faz uma diferença. Eu fui criança e quando tinha o time da cidade, você espelha, corria para um dia, quem sabe um dia eu vou jogar na equipe, né? Paixão nacional, né? Esporte, futebol principalmente, né? Assim, você tocou num assunto bem bacana. Eu sou de Videira, Santa Catarina. A Perdigão, a empresa Perdigão, quando ela começou a crescer como empresa, o que ela fez? Ela montou um time de futebol de salão. Antigamente não tinha as redes sociais como são hoje. E o time rodava pelo Brasil inteiro. Ela fez o melhor time de futebol de salão. Na época era futebol de salão mesmo, não futsal. Com aquela bola pesada. Rodar pelo mundo inteiro para divulgar a marca. Até inclusive os atletas na época, eles eram obrigados a jogar sem barba, cabelo cortado, porque era um segmento de alimento. Para dar esse... A camisa deles era como, até na embalagem assim, era de salame e tal assim. O pessoal... ligar a imagem. Então era o marketing mais barato na época, era fazer o quê? Uma equipe. Foi campeã mundial, foi campeã brasileira várias vezes, demorou para as equipes aí mais novas aí, né? CBF, na época o Malvico, o Falcão e tal, ultrapassar a Perdigão. E você falou do espelho. Em Videira é uma cidade pequena, mas até o ano passado nós estávamos contando aí mais de 40 atletas de Videira jogando no Brasil e fora do Brasil profissionalmente futsal. Mas por quê? Porque tinha esse espelho da equipe, as escolinhas, consequentemente, elas geram, né, a oportunidade de seguir próximo à equipe principal
Isso é fundamental. Aqui em São Miguel eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente as escolinhas, mas o trabalho do Sub-17, Sub-18 e agora Sub-20 também vai trazer benefício muito bom para a cidade, não tenha dúvida. Com certeza. E o time? Vocês estão ainda montando a equipe. Então, essa situação assim, o time foi campeão em 2022, né, da Série Prata, e veio para a Série Ouro. Muda algumas coisas, né? Então, um exemplo, o atleta que foi campeão no ano anterior, ele é valorizado. Ele tem propostas, isso é normal. Então, alguns atletas saíram por propostas, inclusive alguns para a Liga Nacional, isso é muito bom, mostra que o São Miguel fez um trabalho muito bom. E alguns, por questão financeira, algum detalhe ou outro, acabaram não ficando. E a gente teve que praticamente remontar uma equipe aí com exceção do Lucas e do Carlinhos, né, o Lucas capitão e o Carlinhos o goleiro, uma equipe jovem, nova, né, totalmente nova. E aí dificulta um pouquinho o trabalho no início, porque vem um de cada lado, até a implantação do jogo. Eu particularmente não gosto muito do jogo solto, eu gosto mais do jogo tático, e o jogo tático demora um pouquinho para se encaixar. Até como eu comento, eu não sou o técnico do São Miguel, eu sou o treinador do São Miguel. Porque para mim difere assim, o técnico ele joga mais solto, ele dá o colete, ele acaricia e o cara joga, e o treinador ele treina a equipe para que jogue dentro de um sistema. E eu acredito muito que os sistemas hoje eles são mais vitoriosos do que o individual. Eu sei que o individual ganha algumas partidas, mas que o coletivo pode ganhar campeonatos, que esse é o objetivo meu aqui no São Miguel. Cara, porque assim, é uma discussão hoje muito grande, né? Porque tem que trazer fulano, tem que trazer ciclano, tem que fazer isso, tem que ter... E eu vou trazer para o mais popular, para as pessoas conseguirem entender. Está, por exemplo, o PSG. Foi lá e buscou o que ele achou que era de melhor para montar um time. E mesmo com todas aquelas individualidades, né? Que se tem o Messi, o Neymar e o Mbappé juntos, não conseguiu reverter na principal competição, que é a Liga dos Campeões, e muitas vezes você não vê um time coeso. Que nem você disse, você vê um grupo e não se tem uma... Como que você vai obrigar o Neymar a fechar uma ala e o Mbappé fechar outra ala, ou o Messi, né? Não tem esse senso coletivo, né? E eu percebi que você tem uma preocupação muito grande, principalmente no encaixe de marcação nesse aspecto, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas só para trazer esse exemplo mais popular, para a gente conseguir entender esse formato de pensamento, né? Porque a questão de vencer um jogo, às vezes a gente se foca tanto no craque, no cara que toma a decisão, mas esquece desse aspecto. Provavelmente muita gente que tá vendo o nosso programa aí deve ter visto uma fala do Abel, né, técnico do Palmeiras. Cara, eu acho que ele resumiu muito. O jeitão português, assim, às vezes é meio estourado e tal. Direto. Mas eu sou um cara, assim, que eu virei fã dele, sabe, cara? Porque, assim, não só pelas vitórias, né, pela forma que ele fala num vídeo que hoje em dia as equipes estão muito parecidas fora do campo. Com estrutura, com investimento, com profissionais, com informações que existem. E que no time dele, cara, ele quer contratar não craque, e sim gente que queira estar lá, que queira jogar, né? Até ele fala que ele não quer circo, que ele quer gente que vá lá e faça o quê? Tenha a evolução que se precisa, que tenha entrega e intensidade. Então daqui a pouco o PSG tem 3 peças ali sensacionais, mas que talvez os objetivos não sejam os mesmos que uma equipe inferior tenha, e consiga, dentro desse objetivo, né, ter mais sucesso, conquistas, na verdade. O fato é esse. Sobre a questão da minha forma de trabalhar, eu já teve alguns jogadores muito bons que não conseguiram jogar dentro do jogo do Betinho, treinador. Porque o que eu almejo para a equipe é o que eu falei para você. Operários dentro de uma engrenagem. E obviamente que eu não posso tirar, às vezes, o que é de melhor da pessoa. Mas ela também tem que se doar dentro, né, de um sistema. Falando em equipe nossa, a gente está enfrentando equipes com investimento altíssimos, equipes de Liga Nacional. E se nós não se dedicar numa parte defensiva, com entrega, com dedicação, antevendo situações, a gente não vai conseguir ser competitivo. Não sendo competitivo, não vem vitórias. E assim é um processo que a gente não pode abrir mão. Aí você falou uma coisa que eu acho que é a briga da maioria dos treinadores, né? Competir.
montar um time para competir. Cara, até que ponto é importante, antes da característica da peça que você tem, mas a gestão de grupo? Gestão é tudo, né? Primeira coisa que eu falo nos clubes que eu vou treinar é a questão do bom ambiente. Qualquer lugar, qualquer ramo que a gente trabalhe, se você não tiver um bom ambiente e gostar de estar ali, a tendência é que a produção não exista, que a performance não seja a sua melhor. No futebol, você olha só, hoje eu tenho em torno de 20 atletas lá comigo. Titular serão 5. Cara. 25%. E os outros 75%, como é que você faz? Então essas situações você tem que ter muito feeling e ser justo. Acho que o fato é esse. Tentar ser justo ao máximo. Você vai acertar sempre? Não. Não tem como você acertar sempre. Mas o que eu penso, cara? Que a sinceridade, o trabalho, a cobrança, as pessoas entender que você não tem interesse a não ser o mesmo, que é vencer o mesmo propósito, isso já é um caminho. Outra situação é você entender o ser humano. Tem gente que gosta de treinar um pouco mais. Tem gente que tem uma forma de pensar. Eu tenho assim uma certa liberdade com os atletas de chamar assim, ó, tipo, hoje você não tá legal, entendeu? Eu consigo. Consegue. Graças a Deus, sem... assim, eu consigo assim, só no olhar, sabe? Pô, hoje o cara não tá legal. Aí envolve, no caso nosso, gente que fica às vezes 2, 3, 4, 5, 6 meses sem ver a família. Nossa. Longe de todo mundo. Estresse de jogo, às vezes não conseguir fazer o seu melhor. Se machuca. Enfim, são vários fatores, né? E aí a pessoa que tá na gestão, que tá no comando técnico, ela tem que ter esse feeling. Entendeu? A lesão é uma coisa tão louca, porque isso tudo que você falou também é importante. Sim. Porque imagina, o cara sofre mesmo estando bem, tá longe da família, ainda sofre, sim, mas consegue administrar. Mas o cara tendo uma deficiência, um problema, né? Uma lesão, eu não fazia ideia. E olha que a gente trabalhava. Sim. Aqui tive a oportunidade de trabalhar, cobrir todas as divisões do estado, né? Inclusive cobri muito tempo o Foz Cataratas, que hoje é um dos rivais, e a gente vai falar dessa tabela também. O maior. Maior rival, né? Aqui do São Miguel. E já naquela época, São Miguel já não estava mais disputando competições, mas se falava muito e tinha muitas lembranças desses enfrentamentos, porque tinham jogadores de seleção brasileira nas duas equipes, então imagina o tamanho desse jogo, né? Mas ali, nesse aspecto assim que a gente chega para analisar, Betinho, e eu esqueci. Da lesão. Da lesão. Obrigado. Porque a gente sempre critica, pô, o cara recuperou, mas não voltou, tá abaixo tecnicamente, não consegue desenvolver. E uma vez eu participei de uma corrida e me preparando, me machuquei. E tinha uma expectativa, assim, porque eu ia representar a minha empresa naquela corrida. Então todo mundo estava esperando. E eu tomei uma injeçãozinha para poder participar. Só que, cara, o meu desempenho ele foi muito abaixo daquilo. E tudo foi daqui. Eu perdi aquilo que a gente chega quando conversa com os atletas, chama confiança. Confiança é tudo. E tem outro fator ainda, né? Falando um pouquinho da parte técnica, né? Bom, você marcou, né? Você não ter o desempenho que você esperava, te marcou. Por conta, eu passei a entender. E aí eu passei, poxa, realmente, dependendo da lesão, cara, aí que você vai lembrar caras que nem o Ronaldo, né? Tudo sim, que ele passou e conseguir. Então... E outra coisa no atleta é o seguinte, ó, quando você foi correr lá, um exemplo, o cara não sabia que você... talvez a maioria não sabia que você estava com uma injeção, entendeu? E ele tá te cobrando porque ele acha que você possa ainda. Mas no esporte é a mesma coisa, é que eu falo. Às vezes o atleta fica aí 2, 3 meses, né, com lesão e tal, e quando ele volta, se ele entrou dentro da quadra, a partir do momento que ele tá dentro da quadra com a roupa de uniforme preparado para jogar, ele tem que entender que as pessoas acham que ele está 100% apto a jogar. E ele tem que estar preparado. Então, por isso que mas hoje em dia a gente tá melhorando bastante, né? Nós temos aqui em São Miguel, na verdade, um aparato muito grande, né? Uma fisioterapia caprichada com o Laércio, a preparação física júnior, né? Então as pessoas conseguem se preparar, mas antigamente era muito dificultoso, né? A pessoa era cada um por si, né? E Deus por todos, o fato é esse, né? Então hoje em dia a medicina
Os clubes estão investindo, o São Miguel está de parabéns também. Então, mas eu tenho cuidado, ó, eu tenho já início de trabalho, geralmente tem atletas que lesionam, né? Porque a carga é maior de início. Às vezes o cara não vem das férias tão bem preparado quanto deveria. Então é bem difícil, mas lidar com lesão acho que é uma das piores. Mas eu sempre tento ser muito parceiro dos atletas, dentro das possibilidades, obviamente. Porque não tem como, dentro de uma empresa ou dentro de um futebol, também a hierarquia não funcionar, né? Você tem que ter, em determinado momento, ser muito parceiro, mas também entender que você tem que ter a cobrança quando ela for necessária, não precisa ser de forma exagerada, porque existem formas e formas de cobrar. Então, às vezes, da mesma forma que você quer cobrar com uma palavra diferente, ela nos traz mais benefícios para a pessoa corresponder e te ajudar no grupo, né? Isso tudo entra na gestão. Tudo é gestão. Tudo é gestão. E aí tem exemplos que a gente toma aí, né? Muitos exemplos, né? Então, hoje em dia, às vezes, você pode conquistar um atleta só num simples ato de pensar, né? Mas tudo, como eu falo para os atletas, tudo é uma base de troca. Se o atleta estiver merecendo, se o atleta estiver fazendo o seu máximo, dedicando, é a mesma coisa que eu falo para os atletas. Pô, treinamos a semana inteira bem, chegou na quinta-feira, pô, professor, o grupo tá cansado. Cara, não custa nós descansar um pouquinho. Mas a gente fez por merecer e vai ter esse retorno, né? E aí que tá. Eu vi muita gente que é aí que muito atleta se perde. Certo. Porque a night é um trem assim impressionante. Porque, cara, eu acho que eu nasci com o espírito de velho, né? Porque deu 2 da manhã, eu tenho que estar dormindo. Mas então eu sou bem mais, porque eu é bem mais cedo. Aí tá. Aí eu conheço cara de sair, jogar no sábado, voltar na terça-feira. Então, é assim, ó, eu falo para todos os atletas, todo mundo tem que ter a sua vida pós-esporte, né, vida pessoal, mas ela não pode conflitar com a profissional. Então, o que eu peço muito para meus atletas é o seguinte, ó, eu não tenho o costume de cuidar da vida dos atletas, cada um tem que saber o que é bom, o que é ruim, mas eles entenderem o momento. Então, um exemplo, pré-jogo, fase ruim, você tem que estar muito mais que ligado no teu trabalho, muito mais que focado. Fez tua parte, trabalhou da semana, ganhou o jogo, tá tudo 100%, cara. Faz ali, sai, né? Curte a família, curte sem excesso, não precisa, entendeu? Mas tem alguns jovens, né, no meio do esporte que realmente você passa um pouquinho e eles perdem às vezes algumas oportunidades por esses detalhes. E tem alguns que são muito talentosos, né? Cara, que poderia... O talento dele já mantém numa equipe grande, mas eu conheci caras que poderiam estar na seleção brasileira e jogando tipo a Europa, no Barcelona, ou jogando hoje Cazaquistão, que paga muito bem, talvez, na Espanha, jogando em outras... Tem a Inter Movistar, Portugal também, tem dólar, né? Euro, né? A Itália pega a rodo esses jogadores, sim, né? Sim. Então, pô, muda a tua vida, né, cara? Muda. Não o caso do São Miguel, mas geralmente o craque sempre tem alguma coisinha. Sempre tem um probleminha, sempre tem alguma coisinha a mais, né? Mas assim, ó, a pessoa me pede, sabe? A pessoa me pergunta muito assim, pô, como é que você trabalha assim em relação a isso, cara? Ó, eu sou bem sincero. Não combina, tem coisas que não combinam com o esporte. Então eu acho que a pessoa tem que ter a cabeça no lugar e saber o que pode, o que não pode, né? Olha só, nós estávamos falando ali até antes, fez sobre a questão do pessoal participar do esporte e tal. Hoje em dia, cara, o celular tomou conta do mundo. Sim. Né? Então hoje em dia o cara às vezes ele não sai, mas fica até as 3 horas da manhã nas redes sociais. Ele já não dorme direito. Pô, verdade. Entendeu? Ele não tá fora, não saiu, mas ele não tá dormindo, né? Então, um exemplo, até me pede, pô, o que você acha que o futebol, assim, cara, diminuiu tanta gente que jogava bola? Porque qualquer lugar pode ser pequeno ou grande, tem milhares de jogadores bons, se ele estava, pô, dá pra fazer um timão. Hoje em dia, pra fazer um time numa cidade menor, dá um baralho, por quê? Porque diminuiu o pessoal participar. Antigamente, não tão longe, desculpa, eu não sei nem tua idade, nem quero perguntar, mas geralmente o que nós fazíamos, jogava bola ou jogava bola. Hoje em dia a bola não, né, futebol não tá na prioridade de nenhuma criança, praticamente. E aí a tendência é diminuir os craques, assim vai.
Eu tenho 30% menos de couro e carne, em função das quadras que tinha de asfalto. Dedão. Dedão. Ninguém vai saber o que é uma bola topper arranca-unha, né? Acho que era a mesma coisa chutar um pedaço de madeira. Impressionante. E é bem assim, campinho. Nossa. Hoje em dia, eu tenho escolinha, sabe, lá em Santa Catarina. Tinha que driblar a moita da grama regular e mais o montinho de bosta de vaca. Olha só, cara, eu ganhei na época uma bola laranja, bem estilo Fanta, assim. Mas sabe por quê? Porque daí não jogar bola ao máximo, até no escuro. Nossa. Pra enxergar a bola, você tava jogando bola. A gente sabe que hoje em dia não dá pra deixar as crianças também soltas, né? Até existe muita coisa errada aí. Mas o campinho, futebol ali na travinha, ele tá acabando, infelizmente. Né? E o desenvolvimento motor das crianças, mais ainda. E assim vai. É só pegar nas comunidades aqui da região, se você olhar, a maioria das quadras de futsal, o campo ainda está resistindo. Ainda tem as comunidades têm ainda mas as quadras de futsal virou estacionamento. Virou estacionamento. É bem assim, praticamente. E o futebol é aquele grupinho, é um grupo fechado de pessoas. Eu não sei se vai ter continuidade assim, daqui a pouco, daqui a uns anos, se talvez muda, né? Vira moda voltar a jogar futebol. Mas tá difícil. É difícil. Porque o esporte coletivo, ele tomou muito conta, né? Por quê? Porque o esporte coletivo, um exemplo, você vai por você compra teu material, você não depende de ninguém. Hoje em dia, você fazer uma equipe de futebol aí pra brincar, você vai ligar por uns 30 pra 6, 7 querer ir. Entendeu? Então o esporte coletivo, futebol e tal, tá bem difícil mesmo. Eu vou pegar de memória, né, a tabela do São Miguel, mas ela chama atenção. E é por isso que até eu fiz essa pergunta para você durante a semana, do significado desse jogo e dessa vitória. Sim. Diante do Guarapuava, que é importante porque se você colocar com todo respeito, né, as equipes, se você colocar em nível, são dois times que vão estar brigando diretamente, por né? uma vaga. Por uma vaga, exatamente. E aí tem dois vizinhos fora de casa, lá é brabo jogar. Já foi lá? Não, só conheço mesmo de vídeo, né? Tá acompanhando o trabalho do Fininho, que é o técnico, né? Multicampeão. Quadra pequena, torcida inflamada. Se enfrentamos várias vezes lá em Santa Catarina. Quadra pequena no sentido que eu digo que é... Sim, próximo. O escape ali, então dá aquela curto. E paredão, né? Paredão, então dá aquele... Bate e volta o tempo todo. Tá, jogo duro, fora de casa. E aí depois vem para uma sequência que tem Foz Cataratas e os... Campo Mourão, 2 de Liga. Marreco, 3 de Liga. Perdão, Foz, Marreco, Campo Mourão. Enfim, são esses... E depois Cascavel. Desculpa o que eu vou te dizer, mas é uma sequência daquelas que tu fala, na maldade, você fala, cara, derruba técnico. Derruba. Tomara que não. Tomara que seja o deles, né? O deles. Mas por conta desse imediatismo, quero que você comenta sobre tudo isso, a preparação, a importância dessa vitória. Vou te falar uma coisa antes de falar da preparação nossa, a tal do desafio, né? Quando eu fui chamado para trabalhar no São Miguel, eu sabia todos os adversários do São Miguel, né? E sabia do risco e da responsabilidade que era estar à frente da equipe de São Miguel. Paciência curta, torcida que exige, que cobra, tetracampeão, como a gente já falou, o segundo time que mais conquistou título no estado, tendo ficado aí anos, né, sem participar da Série Ouro. Então, como eu falo para meus atletas, tem gente que vê como um problema, né? E como um desafio. E eu vejo como oportunidade. O fato é esse. Vamos respeitar todos. Sabemos do grau de investimento, participação de Liga Nacional, do clássico que todo mundo está esperando. Mas é um degrau por vez e um trabalho por vez, acreditar por vez, trabalhar por vez. E entender que aqui, no caso do São Miguel, também tem gente que está buscando muita coisa grande aqui também. Então a gente tem que ter o respeito. Não levo como tá assustado, levo como respeito, porque a gente sabe que as equipes que estão lá do outro lado são equipes fortíssimas. Mas eu acredito muito que os nossos atletas vão estar muito motivados. Primeiro, por já vestir a camisa do São Miguel. E segundo, por enfrentar gigantes, né, do futebol nacional dentro do maior campeonato de futebol de salão
do Brasil. As pessoas têm que entender isso. O Campeonato Paranaense hoje é sim o maior campeonato de futsal do país. Acho que tem Santa Catarina com 6, São Paulo, se não me engano, tem 5 na liga. E acabou, gente. É isso, né? E com uma ressalva, se você me permite. Os 7 nossos aqui que jogam a Liga Nacional e mais 7 equipes com muito boas, talvez até mais forte que algumas que eu tive esse choque uma vez que eu fui cobrir em Carlos Barbosa uma Taça Brasil Sub-20. Certo. E a gente tem uma ideia, porque vivendo aqui o Campeonato Paranaense, que todo estadual é assim. Que tem... O nosso estadual aqui, é só você pegar. O São Lucas foi finalista. O time de Paranavaí em 2011 chegou na final do campeonato. A gente teve recente agora, o Aimoré de Matelândia, que montou um time e tal, foi buscar até no futebol de campo amador, que tinha um Aimoré dos anos 70, pegou as cores e abraçou, conseguiu subir, conquistando Série Prata. Com o Cidrão, né? Com o Cidrão. Uhum. E fez uma campanha regular, classificou, pegou o melhor time do campeonato, que era o Marechal, na época, que era no auge. Derrubou o Marechal dentro de Marechal. Né? Chegou na semifinal do campeonato. Então, assim, o campeonato paranaense, ele é muito cruel. O futebol de salão, em si, ele tem umas particularidades assim, ó, você vai... Ó, vôlei. Dificilmente o time que investe mais perde pro que investe menos. Basquete. Dificilmente o futebol de salão proporciona isso. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A gente sabe que o investimento é maior, que às vezes a estrutura pode ser um pouquinho maior. Mas tem muita gente boa. Então você pode ver, não é nem por nada. O vôlei é assim, entendeu? Ganha um set ali, mas não vai ganhar a partida. No basquete ele equilibra um quarto do jogo, mas vai perder. Teoricamente, geralmente acontece. Futebol, pega um dia, goleiro fechando o gol, time determinado, torcida jogando junto. É muito difícil jogar fora de casa no Paraná. É muito difícil. Então a gente sabe que dá dificuldades e a gente está se apegando nesse trabalho, nessa ideia que a gente tem possibilidade de acreditar e fazer coisas grandes. Betinho, e nessa resenha com a diretoria, como que tá esse aspecto? Porque a gente percebe você bem tranquilo, bem convicto do que tem que ser feito, isso é bem da hora, sim, sabe? Sim. Porque de repente, cara, às vezes você tá numa equipe, o teu trabalho tá bom, mas eu vou pegar do futebol de novo um exemplo, Dorival Júnior. Sim. Pô, o cara não se justifica. Sim. E essa é a vida dura do treinador. Não tenha dúvida. A gente sabe que no Brasil, não sei quantos milhões tem de habitantes, mas deve ter uns 180 milhões de técnicos, mais ou menos, né? Todo mundo é um pouco. Todo mundo é um pouco. Então faz parte que as ideias, né, os pensamentos sejam diferentes um de outro. O que eu tenho comigo, nos clubes que eu passei aqui em São Miguel, é a frase do Cortella, né? Sempre fazer o meu melhor dentro das minhas possibilidades, né? Não o possível, né? Sempre o melhor. Acho que se você estiver fazendo sempre o teu melhor, você está pelo menos com a consciência tranquila que está trabalhando da melhor forma, e se for para você estar ali e continuar ali, assim será. Pensa assim em várias funções. Então acho que essa batida, esse pensamento, acho que se a pessoa estiver intranquila, ela não vai fazer o melhor. E você tem que ter também a sensibilidade de escutar, entender a particularidade de cada cidade, de cada clube, de cada diretor, de cada presidente, né, que funciona assim. É sempre uma engrenagem que a gente tem que estar sempre alinhando. Então eu estou feliz aqui no São Miguel. Como eu já falei para várias pessoas, se vai durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. O último clube que eu passei foi 5 anos e meio. Caraca. Né, no mesmo clube, com várias oportunidades de sair, mas eu nunca quis. E só saí porque era no São Miguel, que o desafio era o que eu almejava mesmo. Então é nessa batida, trabalhar assim, sempre sendo verdadeiro. A gente sabe que no meio do esporte e qualquer outro, existem algumas situações que não são tão verdadeiras, né? No sentido do que, de às vezes você não atender as expectativas do clube, ou da torcida, ou de um patrocinador, mesmo tendo o teu trabalho da forma correta, e às vezes você não vai ficar no lugar por isso. Mas aqui eu estou bem feliz mesmo, espero poder construir uma história
E o mais importante para mim é deixar sempre um legado para a população, fazendo amizades. Hoje eu tenho, você veja bem, hoje eu tenho mais amigos em Curitibanos do que na minha terra natal, né? Onde eu nasci, no caso. E isso aí a gente se constrói com o dia a dia, conquistando as pessoas com um trabalho bacana, com honestidade, e eu espero aqui fazer da mesma forma. Chegou aquele quadro, o primeiro dos quadros, são 2 quadros. O quadro chama Qual é Sua História? Professor, aqui você vai contar um perrengue, uma situação emocionante, enfim, um recorte da sua vida pra gente. O que você quer dividir com a gente? Então, vamos lá. Eu vou hoje contar uma história assim que eu contei para meus atletas e conto bastante, sabe? Não é uma história significante, mas eu acho que ela pode trazer benefícios para bastante gente sobre eu acreditar. Em 2002 ou 2003, eu voltei a jogar na minha cidade lá em Videira, sabe? E na época eu fui dispensado da equipe, né? Assim, me pegou de surpresa, fui dispensado, eu tava jogando pouco, talvez não merecesse, né? Tá jogando mais, que faz parte isso aí também. E na época eu pensei, poxa vida, cara, o que eu vou fazer na minha vida agora aqui, né? Jogar, daquela desanimada, acontece, né? E eu sempre tive essa questão que eu ia ser técnico. Eu fui... 90% dos clubes que eu joguei, fui capitão, sabe? Um perfil assim de trabalhar... de liderança e trabalhar assim. E aí... Que posição, desculpa? Fixo. Fixo? Marcador mesmo. Mais limitado mesmo, mas... Quebra-osso ou mais... Betinho Guerreiro, né? Já tá... Se fosse habilidoso, era outro nome. Era pegado, né? Betinho atleta. Então... E aí, esse é um perrengue que traz a resiliência, tá? Aí eu montei uma escolinha lá em Videira. E na época eu não tinha o certificado, eu não estudava, que seria o CREF, né? Que eles chamam, para poder atuar. E a escolinha, ela foi, assim, meteórica, assim. Ela saiu em um mês, assim, ela teve 150 alunos. Caraca. E isso gera insatisfação em algumas pessoas, né? Que nem todo mundo torce pro sucesso das pessoas, né? Nossa. Mais torcem contra do que a favor. Você quer uma frase bonita pra você guardar aí no seu pacote? Dizia o meu pai sempre, ninguém dá uma pedrada numa árvore se não tem nada pra derrubar. Então, perfeito, vou lembrar, é bem assim. E aí, Alessandro, o que aconteceu, cara? Chamou a atenção, né, de algumas pessoas. E aí, um mês depois, o CREF bateu lá, né? Putz. E fechou a escolinha. Fechou, né? Fechou a escolinha. Naquele dia, eu me informei com a pessoa que precisava pra mim ter a escolinha. E ela falou, você tem que estar formado, você tem que estar estudando e tal. E aquele dia eu coloquei na minha cabeça que eu faria o curso de Educação Física. E se Deus me abençoasse, teria uma das melhores escolas de futebol de Santa Catarina. Passou-se 1, 2, 3, eu jogando, estudando, 4 anos eu me formei. Em 2012, me formei em 2011. Que eu demorei um pouquinho para me formar, porque aí eu fui jogando em times, aí eu fui embora do Brasil, que eu comentei antes aqui e tal, aí eu tive que trancar e voltei. Em 2012 eu montei uma escola de futebol, que é uma franquia do Curitiba, que é a Escola Coxa, lá em Videira, dentro da BRF, né? Que é a maior sociedade que tem lá na região, com uma estrutura magnífica. E nós, antes da pandemia, chegamos aí a ter 350 alunos. E muito me orgulhou disso. Porque a pessoa que na época fez a denúncia, ela pode ter achado que fez, né, tipo um mal pra mim. Ela te ajudou. E na verdade ela me fez um bem. Muito grande, inclusive. Hoje eu sou um dos sócios proprietários, que daí eu tive que abrir a sociedade porque eu queria ser técnico e sair de Videira. E hoje eu tenho mais juntamente com meus sócios, uma escola em Fraiburgo. Então eu tenho uma em Fraiburgo, uma cidade vizinha da minha, e em Videira, são 2 escolas das 2 maiores da região. E a de Videira, uma das maiores do estado. Mais de 30 atletas nossos hoje figuram dentro principalmente do futebol de salão brasileiro. Saíram da nossa escolinha. E isso me orgulha muito. E muitos
anos eu acordava diariamente pensando naquela denúncia e que eu ia conseguir dar a volta por cima em relação ao que foi proporcionado. Então isso traz para muita gente e me trouxe muita reflexão. A gente tem que matar um leão por dia e fazer sempre o melhor, né? Não o possível. Então isso é uma coisa que me marcou muito, eu comento muito nos clubes que eu vou. Eu sou um grãozinho de areia, né, no mundo, mas é um exemplo que, né? Cara, é tão massa esse teu exemplo, porque é o seguinte, a pessoa ela não só te ajudou a você virar teu negócio, como ela te ensinou a diversificar os negócios, que é o grande case do mundo hoje. Você ter várias possibilidades de ter ganho, porque ninguém sabe quando vem uma pandemia, né? Ninguém sabe. Então, velho, você tem que estar preparado. E é engraçado isso, né? É bem assim mesmo, é bem engraçado. Como que, velho, que fantástico. Então esse exemplo, assim, é algo que me marcou bastante e me motivou muito. E eu falo pros atletas, até hoje eu postei, né, numa rede social minha, a primeira selfie de uma vitória do São Miguel. Que eu tenho o costume de tirar selfie no vestiário nas vitórias. Inclusive até foi por isso que a gente não conversou pós-jogo ali. E eu até coloquei uma frase que é bem bacana, né? Que trabalho individual podemos ganhar algumas vezes, mas com trabalho em equipe podemos ganhar constantemente. E é assim no dia a dia nosso, é o que eu prezo e prego. Então hoje a pessoa que me fez esse mal, eu conheço ela, porque chegou até mim quem era, mas não vem o caso porque só me trouxe retorno bom. Você nunca chegou e apertou a mão, muito obrigado, só falar? Eu não disse muito obrigado, mas eu apertei a mão e olhei bem no olho assim, e a pessoa acha que ela sabia que eu sabia, entendeu? Mas eu não ia me... Você falou, cara, muito obrigado. Equivaler, mas dá vontade. E vou te falar, velho, às vezes a gente, como era do mesmo ramo, nós, que nem diz, comeu e nós tivemos mais êxito, viu? Que a verdade, a transparência, o trabalho bem correto. A vida é um círculo, né? É. Você fez aqui, daqui a pouco... Sim, fez isso. Vem a conta, né? Vem, e vem mesmo. Vamos lá, então. Eu tenho um questionamento para a gente fechar antes de pergunta de amigo, daí a gente fecha o nosso podcast Boteco Conteúdo. Para quem está nos ouvindo na Costa Oeste FM 106.5, estamos recebendo o técnico do São Miguel Futsal, Betinho. Bom, em cima disso, a gente vem conversando, você vem falando, reforços, estamos atrás aqui, pivô, um fixo. Estamos numa segunda-feira. Chega quando e que peças o que você pode falar pra gente? Se não pode falar nomes, né? Naturalmente que a gente sabe que precisa, mas características que você está buscando. Bom, de nomes eu não vou falar só por questão mesmo de respeito aos atletas, né? Uhum. E alguns atletas estão em equipes, aí fica até complicado, sim, né? A gente tá falando. Mas a gente já trouxe o Léo Fernandes, né? Ele estreou inclusive no jogo, né, da terça. A gente vai estar trazendo um goleiro, que deve estar chegando hoje, né? Deve estar chegando também um jogador, esse eu posso até falar, sabe? O Pet. Ele é um jogador que estava na França, né? Jogou no Passo Fundo ano passado, é um ala fixo. Nós temos já um acordo verbal com outro fixo, que está para vir semana que vem, que tem um compromisso. Então a gente só vai aguardar ele chegar. E nós temos aí uma negociação em andamento que está atrasada um pouquinho em relação ao nosso pivô, porque pivô é a palavra mais escassa que tem no meio do futebol de salão hoje, principalmente o que eu gosto, que é aquele pivô de referência, de segurar a bola, sabe? Então a gente está só aguardando isso, porque a equipe que tem o pivô, ela não libera tão fácil. E quem está desempregado talvez não tenha ainda a condição que a gente espera que tenha para jogar a Série Ouro no São Miguel. Então a ideia é ter 5 novos jogos, jogadores, né? Para quem sabe, não para o jogo dos vizinhos, mas quem sabe lá no clássico contra o Foz, nós teríamos 5 novos jogadores. O Léo, o goleiro, o Pet, que eu já falei aqui, e mais o fixo e o pivô. Então seriam mais 5, né, jogadores, que nos dariam um encorpamento bacana no São Miguel, principalmente para aquela questão de competitividade interna, para gerar benefício no jogo e... Dá uma mudada na fotografia, né?
Total, um né? quinteto, desde o goleiro. Essa é a ideia, né? Acho que era uma necessidade nossa, a diretoria observou bem, né? É impressão minha, e tu pode me corrigir à vontade, Não, tá? vou ficar tranquilo. Assistindo o jogo da quarta-feira, eu percebi que você trocava pouco. E quando, com todo o respeito, né? Quando acontecia algumas mexidas, você sentia que dependendo de quem entrava, dava uma queda de... Então, a gente tem um choque ali no São Miguel hoje, que é a questão de ter alguns jogadores bem jovens, né? Talentos, mas que vieram para jogar no Sub-20 e compor o elenco adulto. E esses guris já assumiram o jogar no adulto. Isso é bacana. E falo com eles ainda. Mas a gente também não pode queimar essas gurizadas aí, né? A gente tem que entender o processo. Então a gente precisa de estar encorpado por vários fatores. Inclusive esses guris podem nos ajudar muito, porque aí eles treinando forte, com competitividade, Sim. sem a responsabilidade maior que os mais velhos já assumiram e sabem que tem que ter, podem trazer para nós benefícios. Sobre a questão do cair o rendimento, as situações no início do ano, ela é assim mesmo, né? Então, por exemplo, tem muitos jogadores ali que estão jogando porque tem uma experiência muito grande também. E consegue não sentir o campeonato. Então, às vezes, o jogador que sente o campeonato porque é difícil. Você com 18, 19 anos, vindo de um outro estado, um exemplo, já de cara pegar o campeão da Taça Ouro do campeonato da Série Ouro do Paranaense. Mas assim, a gente espera reforçar com essas 5 peças. A diretoria está trabalhando forte para que a gente fique encorpado e tenha várias situações, né? Porque a gente vai ter no decorrer do ano, infelizmente, algumas lesões, cartões amarelos, né? Rendimento individual que cai um pouquinho, que dá uma oscilada, então a gente tem que ter bastante peso no elenco para ser competitivo. Muito bem. Vamos lá então para o último quadro agora. Preparado? Preparadíssimo. Bom, o nosso podcast ficou um pouquinho mais moderno. Antes a gente usava a pergunta de amigo nos papeizinhos, assim. Sim, agora ficou mais corte envolvido, e assim. tal. Então a gente está usando o WhatsApp, que é a nossa melhor forma de comunicação. Então, Betinho, é o seguinte, pergunta de amigo. Tem 7 perguntas, você vai escolher 5. Certo. Por questão de numeral, né? De 1 a 5, de 1 a 7, você vai escolher as 5. Então você vai falar um número, eu vou te mandar a pergunta. Você vai ler para você primeiro, vai analisar se cabe resposta. Alguma, dá uma respirada funda e manda ver. Vem bomba. Se não, bicho, faz o seguinte, descarta, ninguém vai saber o que foi perguntado e vamos para gasolina. Aqui, ó, a nossa gasolina tradicional do boteco. Enfim, valendo? E se eu responder todas? Leva a gasolina embora? Não, tu quer levar? Não, só tenho que ter o Pro, né? Eu tô brincando. Você peguei de calça curta, né? Não, eu falei, o Pro é no... Você peguei de calça curta, foi boa. Ai, vamos lá. De 1 a 7, qual você escolhe? Vamos ver aqui agora. 2. De 1 a 2. Vamos lá, então. A número 2 tá indo para você. Vou responder. Vamos lá, então. Qual a pergunta? Não, que eu não quisesse o combustível, tá? Tá. Vou ler aqui e já posso responder, é isso? Isso. Treinador precisa estudar ou é dom e a intuição bastam? Assim, eu acho que o estudo é sempre importantíssimo. Acho que isso aí é fundamental. E hoje facilita, né? Um exemplo, quando eu falo de estudar, não é só estudar a parte do técnico, assim, mas assim do adversário, do oponente e tal. As redes sociais nos trouxeram esse benefício, todos os jogos, né, estão transmitidos, então acho que você consegue fazer uma leitura bacana do time adversário. Então isso é uma parte. Sobre estudar, com certeza, né, tem que estar sempre se atualizando. E sobre a questão, também acho que o dom está na pessoa, entendeu? Também tem disso. Porque a gente conhece várias situações que craques do futebol não conseguiram ser bem sucedidos como técnico. Então seria uma coisa simples, né? Sim. Eu sou craque e aí eu já tenho a situação de lá. Né? É que nem um professor que talvez ele seja muito inteligente, mas ele não sabe repassar, né, para os seus alunos a forma mais correta de eles aprenderem. Então acho que isso também envolve domínio de turma, domínio de grupo, gestão de grupo. Então isso aqui eu acho que tem que ter dom. Comparo mais ou menos assim que eu falo. É que nem, não sei se você toca violão.
Violão eu não toco, mas de repente que eu toco eu não posso falar. Nem fale. Não. Então nem eu toco o violão. Mas um exemplo, a pessoa, né? Mas o que acontece? A pessoa às vezes ela quer, mas ela não tem não. O que eu tava querendo dizer é que eu toco pandeiro, né? Eu não Então, toco, exatamente, né? Uhum. Não toco, porque o pessoal sabe que é complicado. De 1 a 7 a 2 foi. 4. A 4. Ah, essa é boa, hein, cara. Essa é boa. Vou responder. Qualquer pergunta? Se você tivesse a chance de fazer uma pergunta para Deus, qual seria? Então, essa acho que é uma dúvida que todo mundo tem e ninguém ainda sabe responder, mesmo tendo a religião, a Bíblia explicando, mas Sim. É uma coisa que eu gostaria de pedir para Deus. Como é a vida após a morte? E se ela existe a vida após a morte? Acho que seria essa a dúvida que eu sempre carreguei e acho que todo mundo carrega. Porque muita gente, você tem medo da morte, essas situações assim que acontecem. Então eu acho que seria essa... Que da hora, cara. Essa pergunta. Vamos Sim. lá então? Bora. Você respondeu a? 2 e a 4. A 2 e a 4. Nos pares. A próxima, tirando a 2 e a 4, naturalmente, de 1 a 7. Vamos no ímpar, né? 5. A 5. Rapaz, vai poder montar um roteiro agora. Que vai encaixar. Então. Vai ser praticamente um complemento. Ah, cara, essa eu vou responder, mas eu já só de ler aqui, cara, já me baquei, mano. Desculpa chamar de mano, mas é pra Fica cara tranquilo. bacana assim, cara. Mas eu vou responder, cara. Eu vou responder. Vamos lá. No último sopro de vida, o que você gostaria de ver no seu videoclipe? Entendeu essa? Entendi. Pra quem não entendeu, viu, gente? Quando geralmente o cinema faz muito isso, quando a pessoa tá pra morrer, passa um filme. Passa aquele filme. E aí tem aquelas imagens muito particulares que a gente quer guardar. Falou, é a tua vida que vai passar em 30 segundos. Né? Então, cara, eu gostaria muito de ver nesse videoclipe, cara, e se Deus me permitir mesmo, assim, meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, né? Que idade que... Um de 10 e um de 19, Cara. né? E eu gostaria de ver meus filhos e meus pais nesses vídeos, assim, e com muita saúde, com muita coisa boa, família, né, cara? Desculpa, mas família. Como que é o nome deles? O Gustavo, né, o menor, né, 10 anos, e o Vitor, com 19 anos. 19 anos. Eles são do primeiro relacionamento? Isso, Então tu já tem uma certa... eles estão em Videira? Na verdade o Gustavo mora em Videira, né? E o Vitor é atleta também, joga lá no Caxias, futebol de campo, né? Sério, tá cara? Tentando, a parte que tá no sub-20 lá, tá tentando Que a da hora, cara. né? Eu ia perguntar isso, se algum... Então, e o outro também, 10 anos, tá jogando o Campeonato Catarinense lá já, sub-11, né? Então, tá Cara, bom. que da hora, vai sair 2 atletas aí pra... Deus abençoe. Vamos lá, então. Bom, fechamos, né? 3 até agora, então tu tem mais 2... De A1, A3, A6 e A7. 7. A7. Vamos lá, vou responder, né? Quem é o treinador que lhe serve de inspiração? Assim, eu tive... cada período a gente vai tendo sempre alguns exemplos positivos e negativos, obviamente. E aí quem vai te inspirar geralmente é o da forma positiva, né? Então, assim, hoje vou falar do futebol de salão. Uma pessoa que me inspira muito é o Cassiano Klein, né? Que ele foi técnico até do Cascavel até agora e tá no Joinville. Eu tenho que contar uma coisa aqui. A primeira equipe que ele dirigiu foi em Videira e eu posso falar hoje, eu tive participação direta em trazê-lo, porque ele jogou comigo, é meu amigo pessoal. Sério, cara? E em Videira nós estávamos em 2012 nas finais do Campeonato Catarinense. E na época deu uma bagunçada em relação à parte interna lá e tal. O nosso técnico era gente finíssima e tal, mas nós precisávamos de alguém para dar uma auxiliada para ele. E quem eu chamei?
junto com o presidente, né? Porque eu era o capitão, né? Tinha essa liberdade, né? Eu liguei pro Cassiano e desde que ele trabalhou com a gente, naquela época, que era a primeira experiência dele, não tenho dúvida que eu vi algo diferente do que eu vi em toda a minha carreira como atleta, e não é à toa que conquistou, tá chegando onde tá e vai conquistar mais. Eu, na minha concepção, vai ser logo o técnico do Brasil, por merecimento, porque na cabeça dele só existe uma palavra: trabalho. Cara, e ele reflete isso, né? Você vê na... Trabalho. Não vamos falar do lado cognitivo dele, do lado estratégico, do lado emocional. Não. Só uma coisa: trabalho. Nada resiste ao trabalho. Nada. Então esse é um cara que me motiva, me inspira, né? Me motiva ainda mais. Obviamente que tem vários outros técnicos que são renomados, falamos do Abel e tal, mas eu vou falar mais do nosso esporte, da minha área. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Ferretti agora, faz pouco tempo, né? Que trabalhou por todos os clubes, sensacional. PC, enfim, vários nomes, né? O próprio Marquinhos Xavier na seleção, mas realmente eu tenho que ir por vários fatores e o que o Cassiano fez, cara, porque assim, o Cassiano ele não entrou, só para você entender, o Cassiano ele não entrou numa boa. Ele entrou num lugar de um cara que, se eu não me engano, já era pentacampeão paranaense. O Ney, né? Do Ney, que estava ali 20 ou mais. História linda, né? O Cascavel todo mundo conhecia por aquilo, mas era aquilo, uma marca muito regional e pouco fora, né? Certo. E ele ele conquista com o Cascavel um título brasileiro, uma Liga Nacional, e conquista uma Libertadores. Então, você vê o tamanho, o que esse cara conseguiu em cima de tudo que você está falando, né? É impressionante. Aqui eles, eu não sei se foi o Sport TV, mas apelidaram de Guardiola do... Sim, Guardiola futsal. Do futsal, cara. É impressionante o que Então, assim, quando eu vim pro São Miguel, cara, eu recebi uma mensagem dele, assim, né? Falando que seria um grande desafio na minha carreira e tal, me dando força e tal. Então, além de ser tudo que a gente já conhece, a humildade dele, né? Como eu falei, a gente jogou junto e eu fico muito feliz por ele. Espero, quem sabe, um dia não digo superando porque é meu ídolo, mas tá competindo e quem sabe, né? A gente até se enfrentou como técnico, né? Uma vez. Que equipes? Ele tava ele era técnico do Joaçaba e ele foi representar a equipe do Joaçaba foi representar a Capinzal, a AGN, na Liga Catarinense, e eu era técnico do Videira. E aí tive esse prazer aí de enfrentá-lo. Que top, cara. Ele foi fenomenal. O que ele fez e até a frase que você trouxe dele, que você segue, eu tenho uma frase parecida, mas na mesma linha de pensamento. Que a minha frase é: nada supera o trabalho. Que é aquela coisa que eu estava falando desde o começo para você, que é a convicção. Você tem que ter a convicção no que está fazendo e resiliência, né? 1, 3 e 6. Betinho, técnico da equipe do São Miguel Futsal, está aqui com a gente no Boteco, para você que nos ouve na emissora, na Costa Oeste FM 106.5. Estamos no quadro Pergunta de Amigo. E aí? 1, 3 e 6. 3. Vamos lá, tu respondeu 1, 2, 3, 4, é a última. É a última. 3. Ah, meu querido, essa é boa. Dessa boa pra quem? Dessa nós gosta. Vai lá, vamos ver. Vamos ver se vai rolar ou vai rolar uma gasolina. Eu vou responder? Vai responder? Vou responder. 3. Se o time faz gol, o treinador também beija na night? Então, só se a namorada estiver em São Miguel, né? E se ela estiver e nós ganhar, nós beijamos muito na boca, não é pouco. O beijo da gata é bom. Vou mandar um beijo pra ela, Sara. Tá lá em Curitiba. Mas ela não estando aqui, o beijo fica no WhatsApp. Fica na lembrança. No crédito. Fica no crédito e fica na saudade, né? Fica na lembrança, no inconsciente, né?
E é isso aí mesmo. Fixo bom é assim, gente, sai pela tangente, né? Não, é fato, o fixo bom é a gente fala a verdade. Abre a asa e deixa o negócio rolar, né? Não tem isso. Então, e a gente espera que ela venha muito, ela já veio aqui. Uhum. Já tô agora também já se programando para vir, né? Quanto antes aí. Que é sempre bom ter as pessoas que a gente gosta perto, né? Com certeza. Isso é bacana. E principalmente nesse aspecto, né? Sim. Eu imagino que você futuramente já pense em... E talvez, quem sabe, seja aqui em São Miguel. Se você ficar 5 anos aqui em São Miguel, tu pode ter certeza que tu vai ter título. Deus abençoe. Tu vai ter título, não tem. Aqui, a paixão que essa região tem pelo futsal, se tu andar aqui em qualquer local, não importa a divisão. Cara, a visibilidade aqui é impressionante. Eu ia falar pra você, em 40 dias aí praticamente, cara, eu já tive 3 empresários dos melhores do Brasil querendo trabalhar comigo. Isso eu já devo a São Miguel, né? Cara, oportunidade, né? É outra aqui, que eu brinco assim, esse pedacinho do oeste do Paraná no futsal é sensacional. Quase... É aquilo, quem quer ter visibilidade não é à toa. Você vai perceber a quantidade de atletas vindo do Nordeste, atletas de nível, de qualidade, que às vezes vem até por uma questão financeira menor para ter uma oportunidade. Uma brecha, né? Uma Com oportunidade. certeza. A gente vê muito isso. Bom, e não é à toa que temos aqui Medianeira, nós temos Santa Helena, nós temos Missal, e é tudo uma cidade do lado da outra. Se não me engano, são 10 ou 11 equipes aqui na região, né? Itaipulândia, o Foz, o São Miguel. Uma pena que não temos o Matelândia, mas... Toledo não é tão longe. Toledo. Santa Helena. E aí Cascavel, 8. Então, assim, na região oeste são 8 times nas 3 divisões, né? E olha, Guaíra, 9. Que é lá no extremo, né? Mas tá dentro do oeste. Segundo a minha geografia, acho que sim. 9, então fechamos aí pelo menos 9 equipes disputando as 3 divisões. E aqui o nível é aquilo, para você disputar você vai ver um ginásio lotado com 2.000 pessoas com disputa de série bronze. Uma intensidade, altíssima, né? Altíssima. É muito da hora. Professor, obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigado, porque uma coisa eu vou te falar, a gente teve a oportunidade de já trabalhar com outras pessoas no teu meio, e tem gente que, cada um tem um jeito de trabalhar, mas se blinda, e às vezes se blinda achando que está se fechando para a gente. Mas na nossa profissão a gente leva para o torcedor, né? Para aquele que gosta de acompanhar, e deixa a oportunidade passar de uma pessoa, do torcedor, conhecer o outro lado, conhecer um pouco mais, querer entender um pouco mais. E cara, tu sempre foi assim, na humildade impressionante, sempre que a gente precisou de informação, esteve solícito, entendendo a situação sempre, né? E tá aqui, né? Podendo se apresentar para o torcedor, mostrar, isso demonstra também que está envolvido com a comunidade já nesse pouco tempo, que não tem medo de mostrar a cara, não tem medo de mostrar o trabalho, de se comprometer. Então isso é fantástico, tá? E boa sorte nessa caminhada, e que Deus possa colocar naqueles momentos que precisar de iluminação para, quem sabe, a gente está comemorando coisas importantes aqui nessa temporada que São Miguel precisa, cara. Amém. Amém mesmo. Gente, Boteco Conteúdo toda segunda-feira. Facebook da Rede Costa Oeste de Comunicação. Facebook da Rádio Costa Oeste, tá? Da Rádio Costa Oeste. Outra coisa, YouTube. Nós estamos com um canal novo agora no YouTube, dedicado ao Boteco Conteúdo nesse ano. Então, os primeiros 100 inscritos vão concorrer a uma entrevista, um bate-papo, quem sabe contar a sua história, viver essa experiência aqui, né? Que legal. Quem sabe? Então, 100 primeiros inscritos, vai lá, se inscreve, é só fazer isso. Quando a gente chegar nos 100, não sei, talvez até ano que vem a gente chegue, mas... Dá pra escrever? Dá, então, pode voltar, vai pro sorteio. Vai pro sorteio. Então vai lá, se inscreve, Boteco Conteúdo, fácil para achar, ó. Não tem segredo, se inscreve e boa sorte, beleza? Combinado? Na rádio também, tá? Na rádio 7 da noite, no Face da Rádio Costa Oeste 7h30 da noite, no YouTube também, a partir das 7h30 da noite. A gente bota na rádio 7 da noite para deixar a Voz do Brasil um pouquinho mais para tarde, né? Daí dá para encaixar. Então entra nós agora na segunda, entramos, né? Sim.
no lugar da Voz do Brasil. Essa é a ideia. Valeu, gente. Então até semana que vem com mais aqui no Boteco.